Olá, estudantes de Química desse canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Pelissari e eu estou aqui para passar para você a Química sem crise. Bora comigo! Pessoal, vamos lá! Tema de hoje, vamos trabalhar sobre entalpia de formação. Seguinte, esse tema ele faz parte de um assunto da química chamado termoquímica. Inclusive você encontra uma playlist sobre esse tema lá no canal. Então, termoquímica é um assunto da química, uma ramificação da química que estuda a conversão de energia térmica em energia química e vice-versa. Dentro da termoquímica, nós estudamos 3 formas de calcular a variação de energia que ocorre em uma reação, que é o que nós chamamos de variação de entalpia, o tal do ΔH. As 3 formas são entalpia de formação, lei de Hess e entalpia de ligação. Então, lá no canal, lá na playlist, que deve estar aparecendo em algum lugar aí, você vai encontrar outros vídeos que falam desse assunto, tá bom? Mas agora, eu quero tratar especificamente de entalpia de formação. Vem comigo! Entalpia de formação é uma maneira de se calcular o ΔH da reação, ou seja, a variação de entalpia da reação, a partir das entalpias conhecidas das substâncias presentes na reação. Caramba, falei muita coisa, né? Devagar. Entalpia de formação é uma das 3 formas de se calcular o ΔH da reação. Nós usamos os valores de entalpia de cada composto presente na reação. Então, o que eu estou te falando é, cada composto da reação, cada substância da reação, possui um valor de entalpia. E esse valor de entalpia é tabelado. Tudo bem? Logo, você não precisa decorar nada. Ainda bem. Os valores de entalpia das substâncias da reação são tabelados. A lógica é o seguinte, delta é uma variação. Nós temos o final menos o inicial. Para calcular o ΔH, então, usando os valores de entalpia de formação, basta você pegar os valores das substâncias que estão no reagente e os valores das substâncias que estão no produto. Então você vai fazer a entalpia dos produtos, que é a entalpia final, menos a entalpia dos reagentes, que é a entalpia inicial. Eu quero já chamar sua atenção para o ponto de maior erro dos estudantes. Vai parecer besta. O maior erro dos alunos é aqui, ó, no menos. Pois é, no menos. Por algum motivo, você esquece de fazer regra de sinal. Então, pelo amor de Deus, não esqueça da regra de sinal. Qual que é a lógica aqui? Basta você pegar os valores que são tabelados das substâncias do produto e subtrair dos valores das substâncias que estão no reagente. Se o ΔH for negativo, lembre, ΔH negativo significa que eu perdi energia. A minha reação liberou energia. Logo, é uma reação chamada de exotérmica. Se o ΔH porventura der positivo, então é uma reação que no final das contas absorveu energia, ganhou. Ei, é uma reação chamada de endotérmica. Outro ponto de atenção importante. Lembre-se que a entalpia é uma propriedade extensiva. O que é isso? Propriedade extensiva é aquela também chamada de propriedade geral. Ou seja, uma propriedade extensiva varia com a quantidade. O que eu quero dizer é, se você fizer uma reação de combustão para queimar um gravetinho, você tem uma energia. Mas se você fizer uma reação de combustão para queimar um monte de gravetos, você tem uma energia maior envolvida. Logo, entalpia é uma propriedade extensiva, assim como massa. Quanto mais você tem, maior a massa. Então, no caso de uma reação química, não se esqueça que 1 mol tem uma energia específica e 2 mols vai ter o dobro dessa energia. Por exemplo, suponha que você tem uma substância X, cuja entalpia de formação é igual a menos 100 kJ. Ei, é menos 100 kJ por mol.
Logo, se eu tiver 2 mols da substância X, eu vou ter 2 vezes esse valor. Isso você não pode esquecer, tá bom? Porque isso faz toda a diferença. Agora vamos lá. Também tem um outro conceito que é bastante importante você saber. Os valores de entalpia de formação são valores que foram feitos e tabelados e então cada substância tem o seu. Contudo, convencionalmente, quando eu digo isso, quer dizer que a galera se reuniu numa convenção e decidiu que seria assim a partir de agora. Então, por convenção, decidiu-se que substâncias simples no estado padrão têm entalpia de formação igual a 0. Se liga, o que eu estou dizendo é o seguinte: substância simples. Então, olha a frase comigo aí. Substância simples, o que é? É aquela substância que só tem um elemento. H2, O2, sei lá, carbono, grafite, tudo bem? Substância simples. Estado padrão. Estado padrão é a forma mais comum, é o estado mais comum de se encontrar aquela substância à temperatura ambiente. Por exemplo, o que é mais comum? É mais comum encontrar oxigênio, O2 gasoso, ou oxigênio líquido. Uai, a temperatura ambiente, nós encontramos oxigênio gasoso. Então, esse é o estado padrão. Por isso, esse oxigênio vale 0. Olha, por exemplo, o carbono. Eu posso ter o carbono na forma de grafite e eu posso ter o carbono na forma, por exemplo, de diamante. Não sei se você sabe, mas o diamante é feito só de carbono. Contudo, qual dos dois é mais comum? A temperatura ambiente, né? Por aí é mais comum a gente encontrar grafite do que diamante, não é mesmo? Sendo assim, carbono grafite, como é um estado padrão, tem a entalpia de formação igual a 0. Eu te falo isso porque eu falei que os valores são tabelados, né? Contudo, as entalpias de substâncias simples, geralmente o exercício não se dá, porque ele entende que você já sabe. Mas, se você não sabe, você vai achar que está faltando na tabela. Então, você precisa guardar essa informação. Então se liga, vem comigo nesse exemplo que a gente vai fazer agora. Vamos ver esse exercício aqui que caiu na UERJ, tá? Então ele está falando de uma reação que acontece com alumínio e tal, e beleza. Ele deu a reação pra gente e deu uma tabela com entalpia de formação. E ele pergunta, segundo a equação acima, para obter então o manganês sólido, qual que é a variação de entalpia dessa reação que ele mostrou? Basta a gente substituir os valores. Veja, o óxido de manganês, ele falou que é menos 1385. Só colocar. O que você não deve esquecer: entalpia é uma propriedade extensiva. Ou seja, se eu tenho 3 mols ali na reação, vou multiplicar por 3. Mesma coisa para o óxido de alumínio. Eu tenho 4 mols na reação. Então, multiplica por 4. Agora é só colocar no ΔH. O ΔH é entalpia final menos inicial. Contudo, talvez você esteja se perguntando, mas qual é o valor do alumínio? Olha, o alumínio é uma substância simples, então ele é 0. E o manganês ali no final também é uma substância simples, então ele é 0 também. Colocando na equação entalpia final menos entalpia inicial, vai ficar esse valor, 4 vezes menos 1667,8 dá menos 6.671,2. Agora, o ponto de atenção aqui é sobre esse menos na equação. Não se esqueça da regra de sinal. Menos com menos vai dar mais. Então, o resultado dessa conta é menos 2.515,3. É uma reação, como o ΔH deu negativo, reação exotérmica, alternativa B. E aí, deu para entender? Não é tão complicado, não é mesmo? Bom, espero que tenha sanado todas as suas dúvidas e eu espero que você não erre mais isso na prova e no vestibular, tá bom? Tamo junto, conta comigo, se inscreve no canal, compartilha, manda para algum amigo seu que tá em dúvida, vamos fazer esse canal bombar e crescer, demorou? Valeu, conto com a ajuda de vocês. Tchau, tchau. And I said, hey, yeah, 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 hey, yeah, yeah. I said, hey, and what's going on?